Uma das coisas que eu mais me orgulho de estar desde o primeiro dia na Clia Corretora, de ter ajudado a fundar a primeira corretora especialista em trade do Brasil, é que hoje eu estou também no Grupo XP e tenho o prazer de trabalhar com os melhores analistas do Brasil. E aí a gente resolveu fazer uma coisa inédita. Primeiro, o maior evento de traders na América Latina, onde a gente vai reunir os melhores traders do Brasil, os melhores professores, mas mais que isso, a gente resolveu, junto com isso, dar um pacote de 14 cursos, todos os melhores cursos que estão na prateleira da Infomoney serão dados gratuitamente para quem estiver presente nesse evento, porque realmente a gente acredita que você sim pode mudar de patamar, conhecimento é a melhor coisa que você pode adquirir para isso, e eu acho que o mercado financeiro te dá o direito de realmente conseguir realizar seus sonhos e mudar de patamar. Então não perca esse evento, Master Trader Brasil, acesse no link aqui e já se inscreva. Olá, muito boa noite a todos que nos acompanham nesta quarta-feira hoje. Quarta-feira, dia 2 de maio de 2018. E entramos hoje aqui para falar de um tema que eu particularmente conheço muito pouco e por isso justamente me ofereci para vir participar. E por que isso? Justamente para você que também entende pouco sobre criptomoedas, para que a gente possa interagir, responder a muitas perguntas, para que os nossos especialistas que estão aqui ao meu lado, eu já vou apresentar, para que eles possam debater muito mais sobre o tema e daquelas perguntas que muitos de vocês não sabem, quem sabe eu possa também realizá-las. Tá certo? Muito boa noite, Fernando Urit. Boa noite, Indec. Muito boa noite, Safiri. Boa noite, Félix. Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. E muito boa noite, Rodrigo Cohen, tudo bem? Tudo bem, Beto? Boa noite, pessoal. Maravilha. Bom, vamos abrir então aqui, Urit, aproveitar que você está do meu lado. Vamos começar com o tema, antes da gente entrar naquela parte educacional, vamos entrar na chamada principal do nosso workshop. É hora de voltar para as criptomoedas? Com estratégia, é sempre hora de voltar ou de estar no mercado, mas sempre que é importante essa palavra estratégia para não entrar na onda desinformado, vai acabar fazendo bobagem. Isso eu reitero sempre que a gente fala sobre esse mercado de criptomoedas, porque é um mercado novo, tem suas idiosincrasias, tem sua volatilidade, que dependendo do ativo, quando a gente fala em criptomoedas, até prefiro o termo criptoativos ou ativos digitais, tem uma série de ativos diferentes. Alguns com perfis mais arriscados, com uma volatilidade maior, uma tecnologia diferente. Então é preciso olhar o mercado oferece oportunidades interessantes, mas é preciso saber fazer com inteligência, para não acabar queimando a mão ou o braço. Safiri, o mercado oferece oportunidades e aí a gente entra no lado das estratégias também. O que a gente pode enxergar, principalmente daquele que é leigo, que quer entrar nesse mercado das criptomoedas, do ponto de vista de estratégia, onde é que ele busca estratégia, onde é que ele pode procurar informações, enfim, o que é um Bitcoin, o que é uma criptomoeda, o que é altcoins, enfim, se a gente puder ter um pouco mais dessas informações. Eu acho que o primeiro passo é iniciar o investimento nessa nova classe de ativos com uma exposição responsável, né? Eu costumo recomendar uma exposição gradual, iniciando com algo em torno de 1% de um portfólio já bem diversificado e jamais ultrapassar um teto em torno de 5%, mesmo para investidores mais sofisticados e habituados a operar em mercados com alta volatilidade. Tendo esse preâmbulo, depois iniciar o seu portfólio de criptoativos majoritariamente por Bitcoin. O que acabou acontecendo no ano passado é que muita gente acabou se precipitando, iniciando suas posições em Bitcoin e já começando a diversificar de forma prematura para outros ativos. E aí no momento que a gente teve a correção desse mercado, eles acabaram sofrendo muito mais porque o Bitcoin ainda é o grande lastro de riqueza de toda essa criptoeconomia. Então, como orientações práticas, iniciar ali um portfólio em torno de 1, 2% de um portfólio já bem diversificado, sempre observar para não ultrapassar esse limite dos 5% de exposição e iniciar uma carteira com pelo menos 80% de Bitcoin para depois ir gradualmente adicionando novos ativos. Falando no mercado de ações, é um mercado que ele é muito mais maduro, até pela história que a gente tem, pelos séculos que o mercado já existe, enfim. Aqui em São Paulo, por exemplo,
O índice Bovespa já existe desde 1968, né? Então, como é que você consegue passar para as pessoas de um mercado novo? Como é que a gente passa esse tipo de informação para as pessoas que, por exemplo, eu vou te dar um exemplo muito claro, né? Eu acho muito interessante essa situação de esse segmento de criptomoedas, apesar do pouco conhecimento, mas muita gente acaba me perguntando o que vocês acham de criptomoedas, né? Outro dia eu recebi uma ligação de uma pessoa já de idade, ele deve ter cerca de seus 75, 80 anos, dizendo que ele gostaria de sair da poupança e entrar de criptomoedas. Para mim, eu entro nessa parte de choque cultural gigantesco que a gente tem no Brasil, e aí, independentemente se criptomoedas é bom ou ruim, é o que eu sempre coloco, é esse choque cultural das pessoas saindo de algo extremamente conservador e entrando num mercado de renda variável, né? Como é que vocês dois recebem esses tipos de pergunta? Enfim, como é que dá para trazer essas pessoas para esse mercado? Claro que vocês já explicaram um pouquinho, colocando uma parcela, tendo estratégia, mas como receber esse tipo de informação? Eu acho que essa, na questão da estratégia, uma parte importante é a alocação dos investimentos, a alocação de um portfólio e também que cada um entenda o seu próprio perfil de risco, né? Tem um investidor que é mais agressivo, tolera mais risco, poderia ficar 50% do seu patrimônio, da sua liquidez em renda variável, o outro é mais avesso a risco, prefere ficar na renda fixa. Agora, nesse caso extremo que você contou, esse exemplo real, sair da poupança para ir para criptomoedas, não pode ser mais discrepante esse investimento, é um perfil completamente diferente. Então, esse é o cuidado que as pessoas às vezes acabam se deixando levar pela emoção, vendo as histórias, pô, o sujeito lá, meu filho, o sobrinho, o cara ganhou 100% em 2 semanas, eu estou deixando esse bonde passar, vou tirar da poupança e botar lá. Independente de como fazer isso, acaba realmente se queimando. Por isso que é importante, eu prefiro sempre recomendar e eu prefiro que as pessoas, os investidores, deixem de ganhar do que acabar se expondo a um risco desnecessário e com falta de prudência. E até entrando por aquela questão, né, Safiri, muito mais que você vê, hoje a gente tem, pela novidade no mercado de cripto, você tem aí mais investidores, pessoas físicas em cripto do que nos títulos do Tesouro Direto. O que também é uma maluquice se você for considerar o conservadorismo do investidor brasileiro, né? Da cultura disso. Eu acho que tem alguns aspectos aí, né? Não é uma questão que pode ser analisada única e exclusivamente por um viés. Primeiro, o que eu acho que ficou muito claro é o quão democrático e acessível é esse mercado, né? Mesmo ainda a gente tendo aí uma série de corretoras que tem um curto histórico de operação, elas conseguiram dar vazão para um volume de novos investidores chegando nunca antes visto, pelo menos que eu me recordo, no mercado financeiro como um todo no Brasil. E um outro aspecto que é muito interessante é que também o investimento em Bitcoin ele requer um aporte inicial bastante acessível, né? Então você tem muita gente que começa operando nas criptomoedas com volumes abaixo de R$1.000, né? Esse é o perfil típico do iniciante no Brasil. E isso acaba sendo muito atraente para um público que ainda não se sente atendido e, de certa forma, também ainda não tem os recursos necessários para já começar a investir com as outras alternativas que a gente tem disponíveis no mercado. Então, tem também um recorte geracional, né, em relação a isso. Uma pesquisa foi conduzida recentemente nos Estados Unidos e a maioria dos millennials diz que pretende investir em criptomoedas e não considera fazer investimento em ações, por exemplo. Então, parece ser realmente uma oportunidade que vai se desenvolver e gradativamente vai começar a atingir um público cada vez mais amplo. E Cohen, agora passando para você, uma pergunta que aí eu também passo, nesse mesmo choque cultural, muita gente diz que não investe no mercado de ações, no mercado de contratos futuros, porque as taxas são altas, porque os investimentos são de risco, mas, em geral, como é que você recebe essas notícias de pessoas que acabam entrando nessas operações, seja ela de curto, médio ou longo prazo, mas que com taxas extremamente altas? Como é que você tenta passar isso para as pessoas? Bom, existe, primeiro, como foi falado aqui, existe muito a questão cultural, a questão nova. As pessoas que... a questão da novidade, né? As pessoas que estão investindo em Bitcoin, estão tradando, né? Os millennials, como foi falado aqui, eu acho que eles estão muito mais... focados na parte da tecnologia e na parte das possibilidades do futuro que eles vão ter com as criptomoedas, com essa novidade, com essa nova possibilidade de troca, do que necessariamente com
questão de taxa ou qualquer coisa desse tipo. Realmente as taxas são altas, mas eu acho que o mercado de criptomoedas ele ainda não é tão maduro, né, quanto o mercado de bolsa aqui no Brasil. Então, o mercado de bolsa aqui no Brasil, as pessoas já tradam, já operam há muitos anos. Então, eles já estão... hoje em dia, o que eles querem buscar, o que eles mais pedem é a questão do desconto, de corretagem, muita gente fala sobre isso, a questão das taxas. E o mercado de cripto, eu acho que ainda vai passar por isso. Ele ainda, muitas exchanges estão baixando o valor, estão fazendo promoções, e eu acho que as pessoas tendem, no futuro, talvez a brigar por isso. Mas hoje em dia, eles querem muito mais conhecer o novo, saber as milhares de moedas, quais são, estou vendo perguntas no chat aqui, quais são as melhores oportunidades que a gente tem hoje. Então, acho que o foco está muito mais em aprender, em começar a desenvolver alguma coisa e ganhar do que necessariamente em pensar em custo ou qualquer coisa desse tipo. Uma coisa importante, Beto, que eu ia salientar aqui, que eu lido com traders, né, durante o dia, então essa questão que foi passada aqui é muito importante em relação a gerenciamento de risco, porque escreveram aqui no chat também, talvez 5% de exposição é muito pouco, porque eu tenho 100 mil na carteira e eu quero colocar, vou poder colocar só 5 mil reais. 5 mil reais é pouco. Na verdade, 5 mil reais não é pouco. 5 mil reais é proporcionalmente em relação aos 100 mil que você tem, 5 mil reais vão ser os 5%. Agora, eu acho que, independente disso, o que mais importa é o perfil de cada um, como o Uri falou, é o perfil de cada um. Porque se a pessoa tem um perfil talvez mais arrojado, ela pode, durante o dia, se ela tem um conhecimento maior, ela pode, durante o dia, fazer uma alavancagem um pouco maior. Ou seja, algumas exchanges permitem que você opere um pouco maior do que a sua conta, que é uma coisa que o mercado futuro aqui no Brasil e lá fora também permite. Então, eu acho que você tem diversas oportunidades para fazer você aprender e gradativamente montar uma carteira e ganhar dinheiro, entendeu? Agora, até trocando um pouco de tema. Safiri, por exemplo, a gente tem aí as mais conhecidas entre as criptomoedas, Bitcoin, enfim, outras. Tem alguma que o mercado brasileiro ainda ele é pouco explorado, assim? Ou algumas criptomoedas que são pouco exploradas aqui no Brasil ainda, que você, na sua visão, você acha isso? O Ethereum, que é hoje o segundo criptoativo mais valioso, ainda é muito pouco explorado no Brasil. Ele é listado em pouquíssimas das corretoras e tem um nível de liquidez ainda muito reduzido aqui, apesar dele já ter ganho muita relevância nos mercados mais maduros, onde as negociações acabam se concentrando. E eu acho, eu gosto muito de reforçar o aspecto do Ethereum, porque diferente de outros ativos desse mercado, eu acredito que o Ethereum é o que melhor complementa a proposta do Bitcoin, né? Enquanto o Bitcoin hoje tem se posicionado muito mais como uma espécie de ouro digital, né? Sendo buscado como um mecanismo de reserva de valor, o Ethereum tem por trás um propósito muito mais amplo, que é funcionar na prática como um enorme computador distribuído rodando numa rede descentralizada, assim como o do Bitcoin. Isso, em linhas gerais, possibilita que uma série de novos arranjos produtivos possam ser construídas dentro do ambiente digital, utilizando essa infraestrutura. Também considerando o price action, eu acredito que o Ethereum tem um upside potencial bastante interessante se a gente considerar aí o curto prazo. E também já é um ativo que você consegue ter uma liquidez suficiente porque te permita fazer entradas e saídas com bastante segurança. Até a gente falando, na questão do Ethereum aí, falei um pouco também do Bitcoin. Quando a gente fala no mercado de ações, você vê que cada empresa tem a sua história, tem a sua gestão, tem a sua capacidade de entrega. Se a gente for falar tanto do Itaú, ou do Bradesco, Banco do Brasil, se a gente for falar dentro do mesmo segmento. Como é que funciona isso no segmento de criptomoedas, né? Eu acho que isso é uma coisa que talvez não seja muito clara para muita gente. Tipo, o que é o Bitcoin? Qual que é a diferença dele para o Ethereum ou para alguma outra criptomoeda? Enfim, eu tenho certeza absoluta. Inclusive, quando a gente começou aquele bear market, né? Quando a gente começou aquelas quedas extremamente fortes, a gente viu o mercado cair 30%, 40%, 50%, chegou a cair até talvez um pouco mais, desde da máxima histórica até o fundo recente. E as pessoas sequer sabiam as informações, né? Eu acho que ainda é um mercado que as pessoas não sei, acredito que elas não buscam as informações, né? Então eu queria entender um pouco qual o funcionamento das criptos. Assim como uma empresa ou um mercado, um setor que a empresa está inserida tem seus fundamentos e podem ser analisados ou avaliados pelo investidor, nos criptoativos também. E existem algumas métricas ou alguns critérios pelos quais o investidor pode ter uma melhor percepção, digamos, do valor desse ativo. E aí tem diversos. Primeiro, desde o propósito básico do ativo, para que ele serve, qual função ele busca servir ao mercado, qual é o seu propósito.
como ele se diferencia dos demais, algo realmente de único e diferencial, como ele se distingue. Aí, sem dúvida, o time de desenvolvedores, que é muito importante, eu não diria que é algo que não é determinante no sentido de controlar o futuro do criptoativo, mas sem dúvida que tendo um time de desenvolvedores capazes, com um bom histórico, com um track record reconhecido e comprovado, isso dá uma maior segurança que realmente aquele protocolo do criptoativo vai ser desenvolvido e vai conseguir superar os obstáculos técnicos e tudo mais. Isso joga a favor dos fundamentos. E aí depois, desde métricas como adoção, como está sendo utilizado, a rede tem ganhado em usuários, mais indivíduos ou empresas, alguns setores estão adotando a tecnologia para resolver algum problema específico. Então isso também é coisa que a gente pode analisar. E aí desde dados também mais técnicos, como força computacional investido na rede, a capacidade total de transações. Então há uma série de métricas, de critérios que podem ser avaliados e mensurados para dar essa percepção melhor de valor, o que pode ter um upside maior ou não. É claro que isso é uma ciência em construção, e aí que vem a parte do que a gente falou, e o Cohen falou, a maturidade do mercado, né? É um mercado realmente muito, muito novo. Assim, começou efetivamente como tecnologia com o Bitcoin em 2009, janeiro de 2009. E como mercado onde há negociação dos ativos, menos ainda, menos tempo. Então tem muito ainda para evoluir. E até a questão do bid-ask spread, né? O diferencial entre o preço pedido e o preço ofertado nos livros de ofertas nas exchanges, ele ainda é bastante alto. Até por conta das taxas de transações, as corretagens nessas exchanges, que também ainda é muito alto. Então, sem dúvida, que o mercado tem bastante ainda para amadurecer. Até continuando nessa pergunta que eu te fiz e na sua resposta também, tem um participante aqui no chat que perguntou como me informar sobre a tecnologia que está por detrás de cada moeda e a função que ela se propõe, diferente do Bitcoin, por exemplo. Então, eu acho que o Safiri também Vamos lá, então. É mestre nisso. Acho que uma boa sugestão é assinar o Crypto Insights, né? Um relatório que a gente estreou hoje na loja de material do Infomoney. Está disponível para assinatura anual por R$12 de R$ 9,90, onde eu analiso os principais ativos desse mercado, os acontecimentos que estão direcionando e guiando o preço, e também a gente oferece para o assinante uma monitoria semanal, onde eu vou poder tirar dúvidas de forma mais individualizada de cada um dos nossos assinantes. E o outro aspecto é essa maravilha chamada internet, né? Toda a informação está disponível e definitivamente a gente está falando de um buraco sem fundo, né? À medida que você vai pesquisando um determinado ativo, você vai encontrar cada vez mais informação e uma coisa vai puxando a outra, e aí, de novo, depois de um certo período de tempo, você já começa a ter um pouco mais de segurança para fazer as suas próprias análises. Uma outra recomendação que eu sempre dou apesar de eu estar aqui oferecendo esse relatório, é que o investidor que está chegando agora sempre opte por fazer a sua própria pesquisa, né? O conteúdo daquele relatório dá a minha opinião pessoal em relação ao comportamento dos mais variados ativos. Mas isso não quer dizer que eu sou o dono da verdade, que eu sei para onde que o mercado está indo. Então, a recomendação que a gente sempre dá é evite confiar, procure sempre verificar toda e qualquer informação ou recomendação que você receba. Aí, Cohen, quando a gente tem dentro do mercado de ações, entrando dentro de um comparativo também com as ações de bancos, quando a gente vai falar um pouco de tendência, se você entra num bear market, num bull market, isso acaba, em geral, atingindo o mercado como um todo. Nas criptomoedas também foi assim? Ou também é assim? É o mesmo dinamismo ou é muito diferente daquilo que você enxerga no mercado de ações diariamente? Existe a questão sistêmica, né, como existe no mercado em bolsa no Brasil, em qualquer lugar, né, que quando está tudo caindo, né? Então, se Petrobras, aqui no Brasil, por exemplo, se Petrobras e Vale estão caindo, o Itaú Unibanco está caindo, YouTube, as ações que têm maior peso no Ibov, então estão entre elas, o Ibov todo cai, a bolsa toda cai, isso é uma questão sistêmica. Agora, às vezes só Itaú está caindo, mas Vale está subindo e Banco do Brasil está lateral. Aí é uma questão que não é sistêmica, é uma questão específica do ativo que caiu, que de repente o minério caiu, a Vale caiu e por aí vai. Com as criptomoedas, isso também acontece, né? Muitas vezes, quando o Bitcoin está caindo muito, as altcoins também caem bastante, tá? E quando o Bitcoin está subindo muito, elas também acabam subindo bastante. Mas, na minha opinião, pelo que eu vejo, isso não é regra. A grande questão aqui é que, no Brasil, as ações, elas são
operadas sozinhas, né? Então a Vale, você compra a Vale sozinha, ou você compra lojas americanas sozinha, e por aí vai. Com o mercado de altcoins, você tem a opção de comprar altcoin normal, sozinha, versus o dólar, o preço dela cotado em dólar, ou você tem a opção de comprar altcoin como se fosse um par do Bitcoin. Tá? Então tem uma diferença, porque se você compra altcoin contra o Bitcoin, é um par do Bitcoin, se o Bitcoin não sobe, se o Bitcoin sobe muito, a alt pode não subir tanto assim, então você não ganha tanto dinheiro no par. Então é uma questão que, na minha opinião, o investidor que está começando nesse mercado tem que olhar bem o que ele vai fazer, ele tem que saber muito bem escolher as moedas para que ele possa, seja com Bitcoin, seja com qualquer outra, para que ele possa saber a hora certa de entrar e a hora certa de sair. Eu queria, Beto, fazer uma pergunta ou para um dos dois, ou para o Safira ou para o Urt, queria saber uma pergunta dos dois. Saiu recentemente uma reportagem do MIT, se não me engano, sobre a possibilidade de duas coisas que eu queria saber de vocês, na questão mais fundamentalista, que acho que é bem legal para quem está ouvindo. Primeiro, deve fazer essa pergunta várias vezes. Primeiro, existe uma chance, vocês acham que uma chance real de no curto prazo o Bitcoin não ser mais o rei, né, e vir uma Ethereum ou qualquer outra moeda e que de repente tem uma tecnologia melhor e tenha projetos melhores, tem uma equipe melhor e substitua o Bitcoin como principal, como se viesse alguma moeda substituísse o dólar? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é se existe a possibilidade de alguma instituição no mundo, em outros países, né, instituições, por exemplo, o Banco Central aqui do Brasil, criar uma criptomoeda que de repente vai ser melhor que o Bitcoin e os bancos centrais de cada país, cada um criar a sua criptomoeda, ela vai ser centralizada, né? Mas, por outro lado, a moeda vai ser, teoricamente, vai ter um lastro mais do que o Bitcoin, ou vai ter um risco menor, porque vai estar dentro de algum país, né? Alguma coisa. Então, eu queria saber a opinião de vocês sobre esses dois assuntos, que eu acho uma coisa que muita gente pergunta e é legal ouvir de vocês isso. Bom, eu vou começar. É bom que hoje o workshop vai até 1 da manhã, então a gente pode falar bastante sobre esse tema. Mas assim, antes de responder a pergunta, acho que tem um ponto que o Cohen levantou que acho que vale a pena a gente, depois de responder a sua pergunta, a gente tocar, que é a questão da correlação, né, como ativos. Assim, a gente tem visto como os criptoativos não têm apresentado nenhuma correlação, seja positiva, seja negativa, com as outras classes de ativos, pelo menos nesse estágio de evolução desses ativos. E como há uma correlação muito clara, positiva, dos criptoativos com o Bitcoin. Então, e até essa questão do par Ethereum, Bitcoin, ou Litecoin, Bitcoin, vale a pena o Safir depois comentar, a gente até estava falando sobre isso outro dia. Mas respondendo a pergunta do Cohen sobre se o Bitcoin tem risco de perder o posto de o dominante, ou principal, ou ser ultrapassado, acho que é um debate, assim, sempre esse tipo de pergunta é um pouco de exercício de futurologia, né? Eu creio que o Bitcoin, ele ainda hoje, ele reúne alguns atributos que o colocam realmente separado da lista dos demais criptoativos. Sendo o primeiro dele, que é a própria questão de descentralização. Por diversas métricas que a gente pode mensurar, mas talvez a principal de todas é que não há um líder desse projeto, não há uma pessoa influente com o poder de fazer valer a sua opinião e conseguir alterar de alguma maneira o protocolo, as regras do ativo, os fundamentos, ou influenciar no poder decisório dos desenvolvedores e da comunidade. Isso eu vejo até como um atributo, não ter essa figura, porque realmente a gente acaba ficando numa genuína anarquia, no sentido de ausência de autoridade, mas que funciona muito bem porque as regras acabam sendo previsíveis, por serem difíceis de alterar. Isso dá uma previsibilidade no ativo. E eu acho que o Bitcoin serve um propósito muito claro e serve esse propósito muito bem, na minha ótica. Mas sem dúvida que eu acho que tem tecnologias complementares, como o Safiri falou, acho que o Ethereum é muito complementar nesse sentido. Então acho que na minha visão, ao que se propõe o Bitcoin, eu vejo ele ainda retendo essa posição dominante. Mas não será para todas as funções. Certamente aí na minha ótica, o Ethereum na complementação hoje estaria no topo da minha lista. Concordo com o Fernando. Primeiro, eu acho que a gente tem uma oportunidade interessante para esclarecer uma confusão que é muito comum entre quem está chegando nesse mercado, né? As pessoas costumam se guiar muito pelo market cap, né? Que é uma métrica que está ali amplamente divulgada.
Só que dentro dessa métrica a gente tem uma distorção muito grande, que é o fato de você estar comparando ativos que têm estoques completamente diferentes em circulação, né? No caso do Bitcoin, que hoje a gente está aí com um pouco mais de 17 milhões de moedas em circulação, a gente chegou nesse valor de mercado aí um pouco acima dos 9 mil dólares, ele está sendo comparado com alguns outros ativos que também estão no top 10, que tem bilhões de unidades em circulação, né? Então é natural que esses ativos sejam mais baratos, mas muitas vezes você tem a ilusão de que você está comprando algo ali abaixo de $1, que você está fazendo um excelente negócio e que aquilo tem uma perspectiva de dar um salto até para acima dos 10 mil dólares, como aconteceu com o Bitcoin, quando isso é muito pouco provável, considerando a quantidade de moedas que está em circulação. Então esse é um primeiro adendo. E um segundo ponto é entender também que muitos desses projetos eles ainda carecem de diferenciação clara, né? Eles são quase todos eles inspirados no Bitcoin, têm uma vida muito mais curta e estão aí tentando encontrar um posicionamento no mercado que faça com que a comunidade cresça e que esse projeto tome escala. Agora, em relação à segunda pergunta do Coin, em relação às moedas digitais dos bancos centrais, me parece ser uma tendência irreversível. Isso está amplamente documentado em papers tanto do Fórum Econômico Mundial como do FMI e de outras autoridades relacionadas ao tema, por algumas razões, né? A primeira delas é que é o seguinte, a circulação de numerário gera um custo de transação bastante importante nas economias, não só no Brasil, como ao redor do mundo. Eu já tive a oportunidade de participar de um painel com um representante da Febraban, onde ele comentou que existem cidades brasileiras onde um carro forte chega na cidade pela manhã para abastecer as notas daquele banco, eventualmente alguma indústria, usina de cana, alguém ligado ao agronegócio, vai lá de manhã, recolhe esses valores para pagar a folha de pagamento, essas pessoas no fim do dia vão até o comércio local para encerrar suas contas, o comércio local no dia seguinte volta para o banco para devolver o dinheiro que foi levado até lá um pouco mais de 24 horas depois. Isso é algo absolutamente irracional e já não faz mais sentido no atual estágio do desenvolvimento da tecnologia. Então, o fato de você conseguir digitalizar uma moeda soberana de um país, muito provavelmente vai ser um diferencial competitivo que vai acabar puxando outras economias a acompanhar esse movimento. Então eu imagino aí que no horizonte entre 5 e 10 anos, você ter uma nota de dinheiro na carteira vai ser praticamente um item colecionável. Você vai ter para você mostrar para as pessoas, ó, que curioso aqui, eu tenho um pedaço de papel pintado que eu consigo fazer transações com ele. Até para agregar, né, essa questão, eu concordo com o Safiri, eu acho que pelo menos ter algum teste de um banco central, de uma criptomoeda, ou melhor, de uma nota de papel ser digitalizada e a gente ter uma carteira do Bacen. Acho que cedo ou tarde isso vai acontecer, pelo menos um nível de teste. E onde isso está mais? Isso onde vocês enxergam que tem mais potencial para acontecer? Isso já está acontecendo na Suécia. Na Suécia, que é o país mais cashless, onde as transações com moeda em papel é menos de 5%, os últimos dados que eu vi, então é muito avançado. Os pagamentos por meio eletrônico, cartão de crédito, transferência bancária são muito relevantes. Mas o Banco Central da Inglaterra é um banco que tem desenvolvido muito a área de pesquisa em torno dessa ideia de digitalizar a moeda do país. Mas tem alguns projetos interessantes em criptomoedas, que é justamente a ideia de tentar estabilizar o valor delas, o preço delas. Porque esse talvez seja um dos tendões de Aquiles, porque há muita volatilidade. E eu lembro de discussões do próprio Satoshi Nakamoto, perguntando, mas a volatilidade é um grande problema do Bitcoin. E o Satoshi respondeu, infelizmente eu não consegui, por meio da tecnologia, desenvolver nenhuma forma de estabilizar o preço, apenas estabilizar a quantidade do ativo, tá? Mas não o seu valor. E há projetos que querem justamente tentar atacar esse problema, a volatilidade, como o Basecoin, tem o MakerDAO e tem o Basis.io também. Acho que tem o Basis.io e tem o Tether, o famigerado o Tether que é lastreado no dólar. Mas uma criptomoeda estável em termos de valor ou de preço de mercado, eu diria que é o santo graal desse mercado, mas na minha opinião ainda está longe de conseguir ser concretizado com sucesso. Pegando o gancho do Fernando, eu gosto de sempre utilizar uma frase do Andreas Antonopoulos, que é um dos papas do tema hoje no mundo, que ele diz que a volatilidade não é um bug, a volatilidade é um feature, né? Então,
não adianta tentar ingressar nesse mercado com expectativa de que as oscilações de preço sejam mais comportadas, né? A volatilidade é uma constante até pela dinâmica de funcionamento desse mercado, né? Ao contrário de bolsa e dos ativos tradicionais, a gente está falando de um mercado que as negociações acontecem globalmente, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, é muito difícil você conseguir ter controle de um mercado que respeita uma dinâmica tão própria como essa. Rodrigo, e na parte de trade, você fazer trades, realizar trades com o mercado de ações, mercado futuro, é muito diferente a dinâmica do segmento de criptomoeda? Então, a pergunta é muito boa, né? Tem algumas pessoas aqui no chat fazendo perguntas em relação a trade, então essa é minha praia. Eu estou até aprendendo bastante aqui com o Safiro e com o Uri que eles estão falando. Muitas questões técnicas que eu não... fundamentalista que eu não conheço, então é bom que a gente aprende bastante, pessoal, a oportunidade que a gente está tendo aqui, Beto também, né? Mas demais. Aqui, né? Dois caras feras, dois caras muito bons no mercado, e eu sou trader de carteirinha, né? Para quem não sabe, trader é aquela pessoa que compra e vende ações, o que seja, né? Alguma coisa que seria possível você negociar em algum mercado, e eu sou trader de carteirinha, eu gosto muito, né? Desde bem novinho, desde 2000 foi a primeira operação que eu fiz, então desde então eu trado direto, adoro. Por acaso, eu estou posicionado agora, porque eu sabia que a gente ia ter esse webinar, eu faço questão aqui de mostrar para vocês, não estou ganhando muito, eu quero saber pro Gabriel se eu posso compartilhar minha tela, enquanto eu estou conversando, eu estou mostrando aqui a tela. Pode sim. Então vamos lá, beleza, deixa eu compartilhar minha tela aqui, só um minutinho, compartilhar a tela aqui, essa aqui. Então, olha lá para o resultado não decepcionar, hein? Ninguém bota... Dá pra ver aqui a tela? Beleza. Gabriel, se conseguir ver, é só confirmar para as pessoas. Ninguém, por favor, bota olho no meu trade, não, porque eu não tô ganhando muito não, tá? Mas só pra poder mostrar pra vocês. Tu consegue ver? Dá pra ver aí minha tela, pessoal? Só pra confirmar. Estamos vendo bem. Beleza. Então, só mostrar duas coisas interessantes. Primeiro, que eu tenho a minha questão bem prática, né? Pra quem tá começando, quem quer operar, eu tenho aqui alguns ativos que eu coloquei aqui numa tela para eu poder olhar, acompanhar eles, os ativos que eu mais acompanho, tá? Então aqui a gente tem o Bitcoin, tem o Ethereum, tem o Stratis que eu gosto, tem o Ripple, tem o Ethereum Classic, por aí vai, tá? E aí, o que acontece? Eu utilizo uma tela para tradar, né, com indicadores. O pessoal perguntou, os indicadores você usa na bolsa, você pode usar também para criptomoedas? Sim, ela não respeita tão bem, mas você pode usar todos. Não respeito tão bem exatamente pelo que eles falaram, o Safiro e o Uri acabaram de falar, pela questão da volatilidade, questão do mercado ainda ser um mercado novo. Então, realmente tem essa questão. Mas, o Beto perguntou, né, respondendo a pergunta, é a mesma coisa? Você pode tradar? Uma coisa legal que a gente tem no nosso mercado, pessoal, é a questão do mercado futuro. Lá fora também tem os CFDs, né, que você pode se alavancar. Então, você pode, com menos dinheiro, operar mais. Se você ganhar, você ganha muito mais. Se você perder também, obviamente, você pode perder, né? Acaba perdendo um pouco mais. O que acontece? Eu fiz uma operação aqui mais cedo, antes da gente começar. Eu tenho aqui uma corretora que eu vou transferir um Bitcoin para lá e desde então começo a operar. Transferi outras moedas também que eu tinha um pouquinho e comecei a operar. Tá? Então eu estou aqui posicionado agora, um pouquinho, tá? Estou posicionado aqui com 3.64, 3.65 Bitcoins, tá bom? Comprado agora em Bitcoin, comprei mais cedo, tá bom? Estou comprado, comprei Bitcoin aqui cadê o preço? Base price, $9.188,88, tá? E o Bitcoin, por enquanto, tá bonitinho, tá subindo. Tô ganhando aqui no momento $160, não é muita coisa, mas isso vai entrar aqui no meu dinheirinho. Tô ganhando, por enquanto, $1.400, que quando eu ganho um pouquinho, eu vou juntando e compro Bitcoin com esse dinheiro. Eu compro alguma outra moeda. Então, eu tiro aqui da minha conta e vou comprar outras moedas. Então, por enquanto, tô ganhando um pouquinho e esperando aí que o Bitcoin possa subir, voltar aqui para cima, ó. Por enquanto, o Bitcoin para cima. E espero que ele possa bater pelo menos $9.700. Daqui a pouco, daqui a 20 minutos, se não me engano, né? Daqui a 20 minutos ele abre um novo candle, abre um novo dia do Bitcoin. E aí sim vamos ver se o Bitcoin vai testar essas massas. Por enquanto, na minha opinião, graficamente o Bitcoin está bem para cima. E uma coisa, Beto, queria até te perguntar isso, vou parar de compartilhar minha tela aqui. Queria até perguntar isso para você, o seguinte, para quem quer se informar mais, para quem quer estar mais nesse mundo de operações, seja operações curtas, operações rápidas, para quem quer estar em contato, né, essa possibilidade de estar em contato com essas pessoas que vivem mercado, como esses dois caras feras, o Safiro e o Uri, com contato com você, contato comigo, que você podia falar um pouquinho mais sobre isso? Vai ter um evento aí bem legal, queria que você falasse um pouquinho sobre o assunto.
Pois é, exatamente. Um evento bem legal, não. O principal evento de traders da América Latina, né? A gente vai realizar nos próximos dias 9 e 10 de junho. Eu acho que é um momento de ter uma troca de experiência extremamente fantástica, né? Onde vai estar essa equipe toda aqui, esses 3 especialistas em criptomoeda, vão estar outros traders que também vão falar de mercado de ações, mercado futuro, o presidente da Bolsa, inclusive, né, da B3 agora não, né, já tem alguns meses que a Bolsa chama B3, é que a gente que é um pouco mais macaco velho tem esse costume ainda de falar, também vai fazer um encerramento, a gente vai ter um happy hour em troca de informações de todas as pessoas, um conhecimento. Enfim, eu tenho certeza que vai ser o maior evento já existente, o maior evento em termos de produção. O que a gente está preparando para vocês é algo absolutamente especial. A gente tem inclusive a página do Master Trader, se o Gabriel quiser mostrar aí, está na tela de vocês, mastertraderbrasil.com.br. Olha só, a gente vai ter principalmente, pessoal, o que é muito importante, é isso aqui, ó, maior evento presencial de bolsa já realizado na América Latina. Um campeonato de traders, que aliás, como o Cohen estava falando agora há pouco, eu vou puxar a orelha dele também, o vencedor desse torneio, inclusive estamos divulgando a partir de hoje, Fernando, Safiri e Cohen, olha só, uma SUV no valor de quase 138 mil reais para o vencedor do torneio de trade. Sem dúvida alguma, isso aqui vai ser absolutamente fantástico, com painéis de discussão, ou seja, o evento vai ser sem dúvida alguma maravilhoso. E eu acho que até melhor do que isso, Rodrigo, a gente até tem falado bastante sobre a questão de custo. Olha aqui todos os palestrantes que estarão lá, todos do Grupo XP. E a gente vai ter principalmente aqui, que eu quero mostrar para vocês, Master Trader também não vai ser só essa questão da experiência do evento em si, que de novo para mim vai ser um evento absolutamente maravilhoso em termos de produção, em termos de troca de experiência, mas também dos cursos que estão aqui nessa página, que o Gabriel mostra para vocês. São 14 cursos que valeriam 13 mil reais, isso fica como um plus do evento para vocês, e isso está saindo por apenas R$ 2.996. E mais importante, a gente voltando para cá, queria dar um recado para você que compra até hoje, até meia-noite também vai ganhar o relatório que o Safiri falou, um relatório, aliás, assinatura anual, Safiri, estou falando agora, para quem comprar o Master Trader hoje até meia-noite, vai ganhar a assinatura do relatório do Safiri durante um ano de forma gratuita, beleza? Então fica essa informação para vocês, com certeza é um convite que a gente faz, vai ser absolutamente maravilhoso, isso eu posso garantir para todos vocês, beleza? Voltando aqui, eu vou voltar para você, Cohen. Primeiro, vou puxar a sua orelha, que eu espero que você fique fazendo essa parte de trading das 9 da noite às 7 da manhã e aos finais de semana, beleza? Tá combinado? Beto, sempre, porque eu já tive experiência de tradar enquanto eu falo no chat e isso não dá certo. Só faço à noite, deixo sempre os top game. O pessoal perguntou aqui, Beto, falando sério, o pessoal perguntou aqui sobre mercado não dorme, né? Mercado é 24 horas. Daqui a pouco abre a Ásia lá, a Ásia acorda, né? Os japas e os chinas acordam lá, Coreia, sei lá. E aí, como é que vai ser? Cara, pessoal, mesma coisa, você bota o gain ou o loss parado, posicionado. Você pode usar o mesmo recurso de trailing stop, vai subindo. Durante o dia eu não acompanho criptomoeda. Eu opero também, pessoal, com uma quantidade que eu sei quanto eu vou ganhar, quanto eu posso perder. Para se eu ganhar ou perder, eu tô tranquilo. Então durante o dia, Beto, tamo junto que não acontece nada. Eu queria saber do Safiri, para ele falar um pouquinho dos relatórios dele. Legal. Foi lançado hoje na loja do InfoMoney, o Crypto Insights. O objetivo desse relatório é um pouco filtrar o ruído desse mercado, né? A gente tem aí uma gama bastante ampla de informação disponível, mas um diagnóstico que eu tenho é que muitas vezes esse material está muito contaminado por interesses próprios, né? Então o meu objetivo ali é fazer uma análise isenta e bastante direta para o assinante em relação aos acontecimentos e aos desenvolvimentos do mercado. E no relatório também consta uma seção bastante interessante chamada Radar Cripto, onde eu avalio os 10 ativos de maior valor de mercado e dou um diagnóstico positivo, neutro ou negativo, que no fim acaba sendo uma análise mais fundamentalista para que os assinantes possam selecionar ali os ativos que eles vão começar a ter exposição e aí juntando com a análise gráfica poder fazer uma boa gestão de risco que permita que você gradativamente vá crescendo o seu portfólio de criptoativos. Eu acho que é sensacional esse produto, esse relatório, porque óbvio que a gente, como profissionais do mercado, recomenda sim fazer a própria pesquisa, mas começar já com essa grande ajuda, esse help inicial,
e com um guia e com alguém que, assim como eu, já está no mercado há anos, em termos de criptoativos, a gente está há 2 décadas no mercado já. Né? É isso, a gente brinca que é igual a idade de cachorro, vezes 7, né? 5 anos aí dedicado, já tem... Exatamente. Então, pô, ter alguém do calibre do Safiri podendo escrever com profundidade, com domínio do tema para poder auxiliar quem quer entrar nesse mercado é sensacional. E aí fica até uma sugestão minha da pergunta que eu vou fazer, que quem sabe pode estar nos relatórios mais para frente, Safiri. O glamour do Bitcoin, depois daquela queda desde dezembro, quando estava no topo, até hoje, foi se perdendo? Ou seja, acabou o glamour das criptomoedas? Eu acho que de forma alguma, né? O que aconteceu no ano passado foi um movimento que a gente pode até classificar como uma bolha temporária que tomou conta desse mercado, né? Muito alimentada pela valorização do ativo e pelo início de uma cobertura midiática bastante intensiva, né? Todo mundo que viveu no planeta Terra em dezembro, eu acho que é muito difícil que essa pessoa não tenha ouvido falar de Bitcoin pelo menos alguma vez, porque era por todos os cantos, né? Meus tios todos. Assim, isso eu cheguei a ter cenas um tanto quanto assustadoras, assim, de eu estar num trem aqui na Marginal e pessoas panfletando dentro do trem sobre serviços relacionados a criptomoedas. Então, o que aconteceu no ano passado? Essa onda de valorização, ela se iniciou, na minha opinião, pelo avanço da regulação no Japão, que legitimou o Bitcoin como um ativo dentro daquela jurisdição. Isso fez com que o Japão, que é um mercado que tem talvez uma das maiores taxas de poupança do mundo, se recebesse uma espécie de sinal verde para que investidores de varejo começassem a se expor a Bitcoin, principalmente. Na sequência disso, uma série de outros fatores foram alimentando essa bolha até que culminou naquele movimento de dezembro, onde o preço chegou ali, entrou numa trajetória parabólica e testou os $20 mil. O que eu entendo? Que a próxima onda de valorização, diferente do que a gente viu no final do ano passado, que foi puxada basicamente pelos investidores de varejo, a próxima onda de valorização, que na minha opinião está se formando já, ela vai vir puxada pelo investimento institucional, né? Uma série de veículos têm sido anunciados nas últimas semanas, principalmente em Nova York e na Europa, e algumas coisas na Ásia também, mirando em family offices e grandes fundos de investimento. E aí, como a mesma coisa acontece no mercado de bolsa também, né? Quando a gente vê o fluxo de capital estrangeiro vindo para o Brasil, a gente percebe que é uma onda que tende a perdurar por algum tempo. E no caso das criptomoedas, como essa próxima onda provavelmente vai vir do capital institucional, a minha opinião é que ela vai vir numa intensidade igual ou maior do que o que a gente viu no ano passado. E também como ações, o desenvolvimento desse mercado não se dá de forma linear, né? As grandes valorizações acabam acontecendo em saltos. Por isso que eu digo que é um mercado que você não pode se dar o luxo de ficar de fora totalmente sem exposição, porque muitas vezes você vai perder o timing e aí vai acabar comprando mais caro na frente. O que é engraçado é que agora que, como o Safiri falou, em dezembro chegou a testar $20 mil, que era R$70 mil quase. Pô, se agora está metade disso, é 50% de promoção. Mas a psicologia humana não enxerga dessa maneira, né? O pessoal quer entrar quando está subindo. E quando está caindo, que aí seria o momento de realmente começar a se expor ao mercado, o pessoal fica mais retraído. E realmente, por isso que é importante o estudo, para poder ter uma segurança maior e entender realmente o potencial que tem esses ativos, essa nova forma de ativo. Pô, eu entrei nesse mercado numa bolha em fevereiro de 2013, que teve um flash crash num dia de $60 para 266 e de volta para 60 no mesmo dia. E foi isso que me fez olhar o mercado. E quando eu entendi o potencial, eu pude prever ou imaginar que ainda havia um grande upside para chegar. Eu não fui tão arrojado como o Fernando, eu já entrei em $80 e vi ali em pouco mais de 2 meses chegar em $1.200. Então, de novo, né, só reforça essa característica do mercado. A valorização se dá em saltos, então é importante sempre manter uma exposição, mesmo que reduzida, para você poder surfar esses movimentos de valorização. E como é remar contra opiniões de grandes especialistas, de grandes governantes, de pessoas que têm cargos bastante expressivos em instituições financeiras, como um Warren Buffett da vida também? Como é remar contra a opinião dessas pessoas? Acho que existe um termo na comunidade de criptomoedas que são os chamados no-coiners, né? A minha opinião, essa eu não conhecia. Ela é assim, o que acontece é que muitas dessas pessoas, eu acho que elas dão opiniões isentas,
mas essas opiniões elas estão sendo guiadas pelas motivações equivocadas, né? Eu acho que existe uma falta de compreensão bastante importante em relação ao que de fato a gente está discutindo aqui, né? Muitas pessoas não passam ali da página 3 da explicação e acabam assumindo uma série de premissas que não se provam no primeiro contato com a realidade. Então, o remar contra a corrente, sendo muito sincero, eu já estou mais do que habituado, porque a corrente era muito mais forte lá em 2013, né? Naquele momento, quase que a única impressão que se vendia... Chamavam de louco. De louco e algumas preocupações até um pouco mais graves, né? Minha família, algumas pessoas, pô, você está se envolvendo com essas coisas que não tem uma reputação das melhores, não é melhor você voltar a trabalhar no banco, volta lá para uma mesa de operação convencional. Mas eu muito rapidamente já entendi o que estava por trás daquilo e isso, no fim, é o que acabou me alimentando e fazendo com que eu construísse minha trajetória nesse mercado já nos últimos 5 anos. Mas não é fácil, realmente, assim, quando a gente vai em eventos mais tradicionais de investimento, do mundo corporativo, você já entra tendo que enfrentar realmente opiniões das pessoas do mais alto calibre, com a melhor reputação, renome, experiência, histórico, tudo. O Warren Buffett, o sócio dele, o Charlie Munger, que até hoje diz que o Bitcoin é veneno de rato. Pô, realmente você já sai com uma desvantagem. Sem dúvida que é uma posição desfavorável, mas como o Safira falou, a gente já está acostumado. Mas eu acredito que tem muito desse componente que algo que entrar nesse mercado me ensinou muito é de humildade. Assim, entrar realmente, olha, tem que se despir de qualquer ego, vaidade, saber que você não é dono da verdade, não sabe tudo. E eu era cético, não sei se o Safiro também era, mas eu tenho certeza que a maior parte das pessoas que hoje são entusiastas e enxergam potencial começaram como grandes céticos, isso eu não tenho a menor dúvida, e comigo não foi diferente. Eu desdenhava, achava que era coisa de Farmville, dinheirinho mágico de internet e por aí afora. Mas quando você realmente se debruça sobre o tema, entende como funciona a segurança, como é estruturada a governança, os incentivos, você realmente vê que há algo muito robusto e algo de inovador nessa tecnologia. E aí que não é apenas uma breve mania das tulipas digitais ou o que quer que seja. E quem realmente olha a fundo acaba cedo ou tarde saindo com essa conclusão. Só uma adenda a isso que o Fernando colocou, apesar de tudo isso que a gente está dizendo aqui, é importante reforçar que o Bitcoin é um experimento e segue sendo um experimento. É um experimento que já tem aí mais de 9 anos de vida, mas coisas inesperadas podem acontecer dentro desse experimento, né? E aí, quando a gente entende essa natureza do ativo, a gente passa a ser amigo da volatilidade, né? A gente entende que a volatilidade, muitas vezes originada por algum acontecimento no funcionamento da rede, acaba abrindo janelas de oportunidade tanto para aumentar a sua exposição, como também para rebalancear o seu portfólio, colocando um pouco de lucro no bolso, né? É a recomendação que eu daria para quem, por exemplo, investiu em Bitcoin no início de 2017 e viu aquela escalada parabólica do preço. Quem foi um pouco mais sagaz e teve ali, de fato, respeito e disciplina a uma estratégia pré-estabelecida, aproveitou aquele estágio para realizar uma parte da sua posição e, eventualmente, até recomprar isso em janeiro numa posição muito mais favorável. Rodrigo, até passando por essa questão de, vamos chamar assim, entre aspas, promoção, né, do Bitcoin, quando ele chegou a atingir quase 20 mil dólares, hoje está 9 mil e pouco, o que você consegue encontrar, o que você vê de tendência agora no gráfico, enfim, que a gente pode falar tanto de curto prazo quanto um prazo talvez um pouco mais longo, é difícil, né? Porque mercado de renda variável é complicado se falar de um longo prazo, mas o que você enxerga de tendência nesse momento? Bom, vou compartilhar minha tela novamente. Eu vou falar que hoje em dia eu tenho do meu portfólio pessoal um percentual um pouco maior do que 5%, mas é porque eu controlo, eu tenho uma experiência no assunto, né? Eu já opero há bastante tempo, então eu tenho um percentual maior do que isso. Mas eu estou dizendo isso porque é o seguinte, quando o Bitcoin caiu, quando ele bateu em torno de 7 mil dólares, foi o que o Ulrich falou, né? Tava na promoção, né? Porque ele chegou a bater quase 20, né? 19 alguma coisa, eu falei, cara, tá na promoção, então eu acho que vou aumentar. E eu tava comprado a preço um pouco maiores. Naquela época eu não vendia Bitcoin, hoje em dia a gente sabe que a gente pode operar vendido também. Naquela época eu, sei lá, tinha medo, não vendia, fiquei posicionado. E
quando bateu 7.000 alguma coisa, deu um sinal para mim de compra e eu simplesmente comprei nessa última queda. Então eu dobrei a minha posição, fiz o chamado preço médio, não recomendo quem não souber fazer isso. Eu quero mostrar para vocês o porquê de eu ter comprado e o porquê tanto do Bitcoin quanto de outras moedas também no momento estarem compradas. Vou compartilhar na tela aqui, vocês poderem entender. Eu uso um indicador super simples que eu uso no mercado em geral e eu uso para o Bitcoin também, que funciona muito bem. É esse aqui. É um indicador chamado... Pronto, compartilhei. É um indicador... Compartilhei, né? Compartilhei. É um indicador chamado High-Low. Tá? O indicador, essa bolinha aqui, é um indicador de tendência, ele mede as mínimas e as máximas dos últimos candles. Eu uso um High-Low aqui de 4 períodos. Quem quiser utilizar se chama High-Low Activator, H-I-L-O, que fala High de alta, né, e Low de baixa. Então, quando a bolinha está embaixo, ele mostra que a tendência está subindo. Quando a bolinha está em cima, a tendência está de baixa. E quando o Bitcoin bateu aqui em $6.600, em torno disso, o High-Low virou aqui para cima, né? Ele ficou aqui embaixo, virou o Bitcoin para cima. E nessa casa, mais ou menos aqui, quando estava $7.000, que ele rompeu esse ponto importante aqui, eu simplesmente dobrei a minha posição. Então, desde então, graças a Deus, o Bitcoin desde então já se valorizou 30%, um pouquinho mais. A grande questão aqui é o seguinte: você podia ter perdido? Podia, só que a minha perda era uma perda pequena. Teoricamente, né, para um ganho de 30% que deu até agora, né, a perda seria uma perda de talvez 4, 5, né? Então uma perda que não iria ser uma perda tão grande. O fato aqui é que no momento, o Rich gosta disso aqui, o Bitcoin está acima da média de 200 períodos, tá bom? Então é uma média muito utilizada por todos os mercados, que funciona como ponto de suporte e resistência. E não só o Bitcoin, o Ethereum também está com o High-Low cruzado para cima, desde a casa mais ou menos de 390, esse aqui é o Ethereum versus dólar, né? Desde a casa mais ou menos 390, já subiu 80% em torno disso, desde que cruzou o High-Low para cima. E por aí vai, outras moedas, Ripple também, que é conhecido, também está cruzada para cima, desde a casa, aqui já subiu, chegou a subir 49%, 50%, agora voltou um pouquinho, tá? Entre outras moedas, Strat é uma moeda que eu também tenho, que está para cima também. Então, assim, a gente tem várias moedas dando muita oportunidade com sinais tipicamente fáceis e técnicos, entendeu? Então é um momento aí que dá para treinar tranquilamente. Tem um comentário em relação ao coin, o que é interessante dentro desse mercado, né? A maioria dos traders que estão operando criptoativos hoje são traders iniciantes que acabaram de fazer um curso de análise gráfica. Então o que acaba acontecendo? Muitas vezes o mercado acaba se tornando uma profecia autorrealizável. Você tem um monte de gente que acabou de aprender uma série de padrões, que sentou na frente do computador para começar a operar. Então, naturalmente, os padrões acabam se formando e aí o mercado acaba respeitando muito claramente várias das figuras clássicas que se estuda dentro da análise gráfica. E aí, outro ponto é que, assim, existe oportunidade para todo mundo, né? Para traders tão experientes como o Coin, como também para quem é mais iniciante. Para quem é mais iniciante, qual que é a recomendação? A recomendação é você fazer compras periódicas, eventualmente até de um valor fixo, onde você vai distribuindo os seus aportes ao longo de um período de tempo e você acaba chegando num preço médio que te entrega rentabilidade sem que você tenha que ter tanto know-how quanto coin para operar esses ativos. Legal, tenho duas perguntas do chat aqui, Safira. Primeiro eu vou passar para você. O Emanuel e o Felipe Queiroz estão perguntando, né? Qual a melhor paridade para os altcoins? Se é o dólar ou o Bitcoin? Na minha opinião, definitivamente Bitcoin, porque o mercado ele é altamente correlacionado, como o Fernando mencionou ali atrás. Então, se você estiver olhando única e exclusivamente a paridade dólar, você pode cair em algumas armadilhas achando que você está tendo uma boa performance, quando na verdade você está tendo uma performance menor do que se você tivesse feito o mais simples, que é simplesmente comprar Bitcoin. E agora eu vou repassar uma pergunta fácil para você. Quais são as mais recomendadas hoje? Nossa participante aqui, a Bianca, está perguntando. De ativos? De ativos. Acho que a mais recomendada é as que estiverem no relatório do Safiri. Safiri, tem um spoilerzinho pra gente aí? Vamos lá. Posso fazer esse spoiler, sim. Opa, vamos lá então. Mas bem curto. Por favor. Dentre os 10 ativos de maior valor de mercado, os que eu recomendo hoje são Bitcoin, Ethereum, Stellar e uma posição pequena, talvez, em Litecoin. São, para mim, os 4 ativos que hoje estão mais bem posicionados no mercado, são
redes que têm um nível de utilização interessante e crescente, o que é importante, e também são ativos onde você consegue montar uma posição com um nível de liquidez satisfatório que consiga te posicionar sem que você tenha muito... E isso visando algum prazo que você coloca, curto prazo, médio prazo, e o que seria nesse mercado curto prazo e médio prazo, por exemplo? Essa é uma boa pergunta, né? Os bear markets e os bull markets no Bitcoin, eles acontecem muitas vezes ali em períodos de semanas, né? Que é a definição clássica, é oscilações para cima ou para baixo de uma ordem de pelo menos 20%. Como que eu costumo analisar esse mercado? O mercado de Bitcoin especificamente, eu tento trazer um pouco do instrumental tradicional que analisa os ciclos econômicos. No caso do Bitcoin, os ciclos econômicos eles têm uma duração de mais ou menos 4 anos, que é o período onde acontece o ajuste da dificuldade da rede e também o ajuste da recompensa para os mineradores, né? Então, no caso do Bitcoin, a gente teve o último ajuste acontecendo na metade de 2016 e o próximo ajuste já programado, e isso também é imutável, deve acontecer na virada do primeiro para o segundo semestre de 2020. Então, o horizonte de tempo para você poder fazer um investimento e capturar, na minha opinião, a maior parte dessa escalada de preço, na minha opinião, tem que ter essa data como norte. Então, pensando aí, a gente está falando de um horizonte de tempo um pouco maior do que 2 anos. Dentro desse ciclo econômico, desse ciclo de ajuste do que o Bitcoin vai passar, eu acredito que a janela de tempo que a gente vai ter para que vários instrumentos de negociação mais sofisticados entrem em negociação no mercado e que também todas essas melhorias técnicas que o protocolo passou, principalmente no ano passado, entrem em escala definitivamente. Então, para mim, Bitcoin, esse é o horizonte ideal, e aí eu acredito que o alvo dos $100 mil é relativamente até conservador. As outras criptomoedas, elas têm algumas particularidades maiores, e aí a gente teria que analisar no caso a caso para poder fazer uma entrada com um nível de segurança interessante. Rodrigo, você quer complementar? Eu queria aproveitar, não sei se você vai perguntar, desculpa interromper, o Safiri falou sobre várias moedas, entre elas sobre Litecoin, né? Então eu queria aproveitar e mostrar que graficamente todas elas que ele falou, Litecoin é a que está dando no momento. Não estou recomendando, estou mostrando uma possibilidade, pelo amor de Deus. Só que a Litecoin está dando agora. Eu queria só mostrar rapidamente vocês, graficamente aqui, né? Mesmo que eventualmente algumas pessoas não conhecem, eu estou vendo aqui no chat algumas pessoas me acompanham, então elas sabem um pouco a questão técnica. Eu queria mostrar para vocês, até para o Safiri olhar, né, tecnicamente também. E eu sei que o Urich vai comprar depois dessa, vai aumentar a posição dele, só mostrar aqui para vocês. Seguinte, olha que legal. O Urich, olha aqui, média de 200, né, que você falou que mostrou aquela vez, média de 200 períodos, foi aqui 2 de fevereiro de 2018, ele bateu exatamente na média de 200 períodos e subiu, né, subiu aqui 83%, beleza. Depois de um bull market que teve, não me lembro o que aconteceu. Legal, e agora o que está acontecendo? Agora está batendo exatamente na média de 200 períodos de novo, tá? E está cruzando esse indicadorzinho aqui que eu falei para vocês, que é o high low, indicador para cima, está virando agora para cima, tá? Então, minha opinião, e tá com Fibonacci aqui, que é outra técnica que eu uso aqui, que está batendo exatamente num ponto de suporte, que seria um ponto de compra. Então, o upside aqui do Litecoin é de pelo menos 10% aí para os próximos dias, na minha opinião, seguindo tanto a recomendação fundamentalista quanto a recomendação técnica também, olhando aqui a análise técnica. Eu acho que é uma grande chance aí do Litecoin dar um bom salto, né? Um bom pump. A questão aqui, pessoal, é que toda operação que a gente entra, a gente também tem que saber que existe o stop, né? Então tem o stop gain, que é o ganho que você vai dar na operação, como o stop loss. Então pensem sempre nisso, né? Se você comprar, você tem que saber que você pode perder também. Então se perder, qual é o teu limite? Você tem que sair se tiver um limite de perda, tá bom? Ótimo, Rodrigo, excelente. Até você está falando essa questão também de operações de curto prazo, diferentemente dessa parte de fundamento, né? A gente sempre discute muito fundamento em relação à análise técnica. Eu particularmente acho que é muito complementar, isso falando no mercado de ações. Eu acho legal essa troca de experiência também da gente aqui falando sobre os fundamentos de cripto e você também mostrando aí na análise gráfica. Então acho que isso é sempre muito bom, muito interessante do ponto de vista de complementar. Eu acho que essa é uma discussão que acaba agregando para todos os lados também. Aliás, Rodrigo, eu queria que você falasse um pouco mais também, que eu sei que você tem um recadinho para o pessoal final. Pessoal, a gente fez, né, eu, Roberto Indec e outros analistas, a gente fez um evento não sobre cripto, fez um evento recentemente para mais de 200 pessoas, em torno disso, um pouquinho mais de 200 pessoas, em São Paulo, e foi um evento, acho que foi 2 semanas atrás, né, foi um evento muito bom, a gente quando faz tudo online, o mercado hoje, a vida é muito online,
mas quando a gente tem a oportunidade de se encontrar, quando a gente tem a oportunidade de ver a outra pessoa, imagina você poder... eu conheço o Ulrich pela tela, conheço o Safiri pela tela, mas nunca falei com eles pessoalmente. Então, imagina a oportunidade que... Eu tenho certeza que quando eu encontrar com eles pessoalmente vai ser uma coisa muito diferente. Então, imagina você poder me encontrar pessoalmente. E nesse evento que a gente fez, que tiveram umas 200 pessoas, foi uma coisa realmente que foi um divisor de águas para mim e para as pessoas e para quem estava presente, para o Roberto Indec e para os outros jornalistas. Porque as pessoas tiveram a oportunidade de encostar na gente, falar com a gente e tirar dúvidas e falar, no mínimo, poxa... que bom que você está aqui, que bom que eu posso aprender com você, tira essa dúvida minha, como é que eu faço aquilo. Então a gente, mesmo nessa vida online atual, a gente tem que valorizar muito a questão de a gente poder se encontrar. E, como o Roberto Indec falou, a gente vai ter uma oportunidade muito grande de realizar esse sonho, de realizar essa façanha difícil, de encontrar o Roberto Indec, encontrar o Safiri, encontrar o Fernando Urti, me encontrar nomes, os maiores nomes do mercado, no maior evento da história que já existiu, da América Latina, de traders aqui no Brasil e de referências desse assunto, de investimentos, traders, analistas, tanto técnicos quanto fundamentalistas, pessoas que vivem o mercado diariamente, e você vai ter a oportunidade de falar com elas, oportunidade de vê-las falando e depois de encontrar com elas numa sessão de networking, encontrar pessoas que você tem o mesmo nível que você, talvez está começando também, e você trocar experiência e aprender muito com elas. Então, esse evento, como o Roberto Indec falou, se chama Master Trader, um evento que vai acontecer daqui a pouquinho, mais ou menos, né? Um pouquinho mais de um mês. O evento vai ser no dia 9 e 10 de junho, se o Gabriel, quando quiser mostrar a tela para as pessoas, vai ser no dia 9 e 10 de junho, em São Paulo, no Expo Center Norte. É um evento que... Opa! Que cortou lá com o Coen? Cortou o som. Opa! Agora voltou. Voltou? Agora voltou. Hello? Desculpa. Posso? Ué. Posso? Pode seguir, fica à vontade. Então, é um evento que você vai ter a oportunidade de encontrar outras pessoas. É um evento que você vai poder participar de um campeonato, tradando, operando. E quem ganhar, vai ganhar um SUV no valor de 138 mil reais, arredondando. Então, imagina, você vai para lá, faz um campeonato e ainda consegue ganhar. Botou? 4 bitcoins. 4 bitcoins, muito bom, já começou, tá vendo? E assim, o mais legal, o grande visor de águas que eu acho também é o seguinte: você tem a oportunidade, quando você entra no evento desse, a partir do momento que você tem um link no chat para você poder clicar e saber mais informações, você entra no evento, antes de começar o evento, você já recebe de cara 14 cursos, tá? No Infomoney, 14 cursos que, na minha opinião, são cursos para trazer você que está começando do zero, trazer você já para se transformar num trader gradativamente, obviamente estudando, num trader com chances de ganhar dinheiro muito mais. Um evento que 14 cursos que vão ensinar você a investir na bolsa, ensinar você as estratégias que você possa, obviamente, gradativamente estudando, ganhar muito dinheiro com, na minha opinião humilde, os melhores professores do mercado, tanto a parte de renda variável quanto a parte de renda fixa. Isso é importante porque questão de diversificação de portfólio. Falaram aqui, não, tem que investir um pouco em renda fixa, um pouco em renda variável. Um evento que você vai poder ver as pessoas que você conhece, um evento que você vai poder aprender muito durante e antes do evento e depois. Porque depois você já fez o networking, já conheceu as pessoas, e aqui, isso, pessoal, é de agora para o resto da vida. Então a gente tem a oportunidade agora de quem clicar nesse link, quem se inscrever no evento, vai ganhar o quê? O Beto, se pudesse detalhar, quem fizer isso até meia-noite. Quem comprar hoje até meia-noite o pacote do Master Trader Brasil vai ganhar o relatório, assinatura por 1 ano dos relatórios do Safiri aqui de forma gratuita, com certeza vai trazer muito mais experiência, vai trazer muito mais conhecimento para você. Aliás, Rodrigo, você estava falando do nosso evento que a gente fez aí recentemente, cerca de uns 15 dias atrás. O Wallace Gallego estava falando que estava lá, o evento estava top, maravilha, e realmente estava mesmo. Acho que essa troca de experiência é fundamental nesse mundo online. Bom, Ulrich, muito obrigado. Eu que agradeço o convite, sempre é enriquecedor essa troca aqui. Nos vemos todos no Master Trader, né? Sem dúvida. Safiri, obrigado. Obrigado pelo convite, Roberto. Rodrigo, obrigado.
Foi um prazer novamente estar com vocês, discutir para mim um tema novo, sem dúvida foi muito enriquecedor. E, de novo, aguardamos vocês lá no Master Trader Brasil nos dias 9 e 10 de junho. Um grande abraço, uma ótima noite e até mais. Olá, eu me chamo Rodrigo Cohen, eu sou analista da Rico Investimentos. Eu estou aqui hoje para te chamar para o evento que promete ser o maior encontro de traders da América Latina. Estou falando do Master Trader. Você vai ter oportunidade durante 2 dias de aprender e conviver com referências no mercado. Ao se inscrever, você já recebe 14 cursos completos do InfoMoney. É só clicar no link para mais informações. Não perca!